emergência. Amém? Glória a Deus. Que era isso. Queria chamar o pastor Wellington. Dá uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Wellington. Pastor Eleandro também, que está aqui conosco, né? Eles são um casal abençoado, que nós temos o privilégio, né, de escutar, de caminhar junto. E eu senti no coração essa semana, até falei para o Milton, né? Senti no coração, puxa, né, me veio o seu nome assim na minha oração. Eu falei, olha, eu acho que Deus tem algo, né, para derramar sobre as nossas vidas aqui, através da sua vida, um testemunho, né, a sua autoridade que o Senhor colocou na sua vida. Tenho convicção que hoje nós vamos ser muito abençoados. Então, vamos orar pela vida dele aqui. Estenda sua mão aqui. Pai, obrigado, Jesus, pela vida do pastor Wellington, da pastora Leandro, que está aqui. Pai, nos abençoando, Pai. Nós temos convicção, Pai, que seremos abençoados, Pai, por toda a autoridade, Pai, por tudo derramar do Senhor sobre a vida deles, Deus. Ó Deus, que o Teu nome seja exaltado aqui nesse lugar e que nós possamos sair daqui, Pai, impactados, Pai, com aquilo que o Senhor já derramou ao coração do Seu Filho. Nós temos essa convicção. Por isso, usa, Pai, como o Senhor sempre usa. Em nome de Jesus oramos, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Quebra tudo aí. Obrigado. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Amém? Amém. Uma noite muito especial, uma noite de ceia. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor, compartilhando daquilo que o Senhor tem depositado nas nossas vidas. E quando eu recebi o convite do pastor Milton, né, através do pastor Leandro, o Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre salvação. Eu acho que não poderia ser melhor, né, quando nós estamos diante da ceia do Senhor, onde o próprio Senhor Jesus disse que quando nós nos reunimos, como nós estamos reunidos hoje, e nós vamos ceiar logo após, ele fala que nós devemos fazer isso em memória dele, mas não só lembrando dele especificamente, mas de tudo aquilo que Jesus representa, de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele conquistou na cruz. E o fato de nós estarmos aqui hoje nessa noite é porque Jesus venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu toda a artimanha das trevas, ele venceu Satanás, né? E hoje eu e você, através do sacrifício de Jesus, nós estamos aqui essa noite. Eu gostaria então de falar sobre o propósito da salvação. E é engraçado porque quando nós vamos ler ali Efésios 1, capítulo 1, diz assim o texto: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito disso, quando você lê esse texto. Olha que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o Senhor Jesus, né, bendito o Pai, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos. Você já parou para pensar nisso? Deus já te abençoou, Deus já me abençoou. E olha que maravilhoso, o texto diz que nós não vamos ser abençoados, ou que nós não fomos abençoados, mas que nós somos abençoados, que nós já temos a bênção do Senhor nas nossas vidas. E quando nós paramos para pensar nisso, queridos, tudo ao nosso redor muda. Toda a nossa forma de nos relacionarmos com Deus muda, a forma de nos relacionarmos com Jesus muda. Por quê? Porque o próprio texto da palavra de Deus diz que Ele já nos abençoou. E algo que eu e você precisamos ter muito forte dentro do nosso coração é isso, que nós já fomos abençoados. E é interessante quando pensamos sobre bênção ou ser abençoado, porque aí nos surge uma pergunta: qual seria a maior bênção que eu e você já recebemos ou podemos receber da parte de Deus? Qual seria a maior bênção? Qual foi ou qual será a maior bênção que muitas vezes permeia ali na nossa mente, né? O que será que o Senhor pode fazer? A gente pode pensar assim: a maior bênção de repente que eu já recebi do Senhor foi um milagre da minha casa. Há 2 anos atrás, eu e minha esposa pudemos experimentar disso, né? Há mais de, 14, 15 anos pagando aluguel, vivendo de aluguel, e há 2 anos atrás o Senhor nos abençoou e nós conquistamos a compra do nosso apartamento, né? Ou muitas vezes a gente pode pensar: esse ano eu troquei de carro, o Senhor abriu uma porta na minha vida e eu consegui trocar de carro. Será que essas são as maiores bênçãos que eu e você temos? Será que essas são as maiores bênçãos que o Senhor
derramou sobre as nossas vidas, eu quero dizer para você que não. Essas não são as maiores bênçãos que Deus tem para mim e para você. Eu creio que essas coisas sim são bênção, mas não se compara àquilo que nos aguarda. Não se compara àquilo que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz. Não se compara. Algo que eu e você precisamos entender, que quando a nossa fé em Cristo Jesus, quando nós confessamos o Senhor como Salvador e Senhor das nossas vidas, nós, nesse mesmo instante, nós temos acesso à vida eterna. Nós vamos passar a eternidade com Ele. E olha o que diz a palavra de Deus, diz que lá as ruas são de ouro. Ou seja, queridos, quando nós paramos para analisar isso, aonde o ouro, aquilo que é mais precioso nessa terra é o ouro. Eu não sei se você sabe disso, mas o que mais tem de precioso nessa terra que não desvaloriza é o ouro. Mas lá no céu, o ouro, nós vamos caminhar sobre ele. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que essas coisas que hoje nós damos muito valor, para Deus não é nada. Algo que eu e você precisamos entender, que o que há de mais valioso é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então, se achamos que o termômetro para ser abençoado, ou o quanto nós somos abençoados por Deus é o que recebemos, então nós muitas vezes podemos cair num engano. E eu posso te dizer que se você tem mensurado a sua vida com Deus, em relação àquilo que você recebe de Deus ou não recebe de Deus, eu e você podemos cair num engano. Porém, se nós fazemos isso, se nós usamos as bênçãos de Deus como um termômetro, nós podemos cair numa mentira do diabo. Você não é abençoado porque você recebeu algo da parte de Deus, ou um milagre, por exemplo. Você é abençoado por Deus porque você recebeu a salvação em Cristo Jesus. E queridos, isso é maravilhoso. Se tem algo que eu e você precisamos sair com essa convicção aqui dessa noite, é que a maior bênção que eu e você recebemos é a nossa salvação. E queridos, se nós realmente medirmos a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, através daquilo que recebemos ou não recebemos, nós caímos no engano. Porque nós muitas vezes, porque estamos ali sendo abençoados pelo Senhor, recebemos uma promoção no nosso trabalho, recebemos um milagre, oramos e o Senhor abriu ali, fez um milagre, conquistamos algo, nós falamos, nossa, olha, hoje eu estou top com Deus, eu estou muito bem com Deus, meu relacionamento com Deus está voando. Isso pode ser verdade? Pode. Mas o fato também de muitas vezes passarmos por provações, por dificuldades, não quer dizer que também o nosso relacionamento não está bem com Deus. Mas se nós baseamos a nossa fé, a nossa esperança somente naquilo que recebemos da parte de Deus, e não entendemos que nós já somos abençoados, que nós não seremos, mas que nós somos abençoados, nós corremos esse risco, queridos, muitas vezes de até mesmo desfalecer a nossa fé. Porque nós podemos achar, poxa, Deus deve estar de mal comigo. Deus não está abrindo a porta de algo. Eu tenho orado para Deus em relação a esse emprego, mas o Senhor parece que está com os seus ouvidos tapados. E, queridos, isso é uma mentira. O Senhor, Ele quer realmente nos abençoar a cada dia, mas o Senhor também quer nos ensinar a cada dia. E a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus foi ensinado, Ele foi aperfeiçoado diante daquilo que sofreu. E se o nosso Senhor Jesus passou por provações, por limitações, assim como homem, eu e você também vamos passar. Ou seja, queridos, eu e você precisamos entender que nós somos abençoados. A maior bênção que recebemos é a salvação e a santificação que vem através de Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz a respeito de nós. A Bíblia diz que nós éramos como ovelhas desgarradas e sem pastor. A Bíblia também vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E queridos, quando nós aceitamos o nosso Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, tudo isso que eu acabei de ler é rasgado neste momento. E a palavra de Deus agora diz que então nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, queridos, nós temos direito à herança, nós temos direito a tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou naquela cruz. Então nós precisamos entender isso, queridos, que nós éramos, como ovelhas desgarradas.
Eu não sei vocês, mas eu posso dizer, queridos, que tudo isso que eu li era uma verdade na minha vida, né? Eu era inimigo de Deus, a forma como eu vivia a minha vida, a forma como eu estava vivendo a minha vida, eu estava morto, né? Eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos, mas Cristo Jesus então me resgatou. Eu posso te dizer algo, queridos, com toda certeza. Se Deus não fizesse mais nada pela minha vida, mais nada, se Deus não, de repente, não operasse um milagre de cura, se Deus não me abençoasse financeiramente, se Deus não fizesse mais nada, para mim já bastava. Só o fato de entender que hoje eu tenho acesso à salvação, ao plano eterno, para mim já me basta. E, queridos, é isso que precisa encher os nossos olhos. Nós somos abençoados. A palavra de Deus diz que nós, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E a minha pergunta para vocês é, para nós, né, que estamos aqui você é salvo? Você crê que você é salvo? Amém? Você crê que você é salvo? Amém? Então deixa eu te dar uma boa notícia. Você então já é abençoado. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Então eu creio que a nossa salvação vem revelar algumas verdades também. A salvação que recebemos gratuitamente da parte de Deus vem revelar algumas verdades para mim e para você. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino. Ou seja, cada vez que nos relacionamos com a palavra de Deus, nós estamos aprendendo, os nossos olhos são descortinados e verdades eternas são colocadas dentro do nosso coração. Então, e com isso eu creio que há um propósito na nossa salvação. Há algo escondido, né, em Deus na nossa salvação. Deus não nos salvou somente por nos salvar, mas há algo que Deus quer nos mostrar e quer mostrar para as pessoas que ainda não têm esse encontro com Cristo Jesus. Então há um propósito na nossa salvação, e eu quero ler o texto base dessa noite, que está ali em Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 4 ao verso 10. Mas antes disso eu gostaria de orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra que é viva e verdadeira nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra revela, Senhor, que nós já somos abençoados através de tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Hoje, Senhor, diante da ceia do Senhor, queremos pedir, Espírito Santo de Deus, trabalho mais profundo dos nossos corações. E a minha oração, Pai, é que eu não venha te atrapalhar naquilo que o Senhor quer comunicar à Tua igreja, mas que nesse instante eu possa realmente diminuir para que a Tua glória resplandeça. Amém. Queridos, olha o que o texto de Efésios 2 vai dizer para nós. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nas pérolas escondidas nesse texto. O texto diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, olha que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Nós podemos falar ali os nossos irmãos, mas quando nós trazemos então esse texto para nós, esse texto ele é uma verdade muito grande nas nossas vidas. Verdades que estão escondidas, que vão revelar o amor de Deus por nós. Verdades que vão revelar qual era a nossa condição e qual é a nossa condição sem Deus. E eu e você precisamos entender isso, né, que há um plano de redenção e salvação nesse texto que eu li. O próprio texto começa falando, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões. Eu não sei se vocês lembram, mas ali em Gênesis, quando
Tudo começa quando o Senhor cria o homem. Qual é a primeira instrução que o Senhor dá ao homem? Falando, olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dessa árvore, então você morrerá. E é lógico que a palavra de Deus não estava falando de uma morte física, mas estava falando que nesse mesmo instante o pecado entraria, tocaria a humanidade, e o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Por isso que Jesus Cristo precisou morrer na cruz e derramar o seu sangue. Porque através do seu sacrifício, então toda a dívida do pecado foi cancelada. E a palavra de Deus diz que o véu se rasgou do santuário de cima a baixo. Ou seja, queridos, eu e você hoje, através de Cristo Jesus, nós temos acesso à presença do nosso Pai. Aquilo que Adão perdeu no jardim do Éden, hoje eu e você, agora em Cristo Jesus, temos acesso a este lugar. E nós precisamos entender isso. Então o apóstolo Paulo vai revelar algumas verdades a nós aqui. Verso 4 vai dizer assim, ó, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Deus nos amou. Queridos, olha que maravilhoso esse texto. Vai dizer que Deus, Ele é rico em misericórdia, e vai falar que Ele já nos amou. Isso é maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que não foi eu e você que amamos Ele, mas diz que Ele escolheu nos amar. Diz que Ele resolveu nos amar. Ele escolheu entregar o seu Filho por amor a mim e a você. Então, queridos, nós precisamos entender, né, as pérolas que estão escondidas aqui nesse texto. Eu gostaria, né, de falar aqui algo. No capítulo 2, verso 1, diz assim, e lhes deu vida, Ele, né, Jesus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha o que o apóstolo Paulo começa a mostrar para mim e para você. Lógico que ele está falando da igreja de Éfeso, mas como eu falei, né, trazendo para nós o que ele começa a mostrar para mim e para você. Qual era a nossa condição? Essa era a nossa condição. Nós estávamos mortos. E queridos, isso eu posso dizer, sabe, eu e você, nós, antes do nosso encontro com Jesus, nós estávamos mortos em nossos pecados. Queridos, hoje quando eu olho para a minha vida, e olho para a minha vida há 12 anos atrás, antes de entregar a minha vida ao Senhor Jesus, eu posso dizer com certeza que eu estava morto. Eu não vivia, queridos, eu somente sobrevivia. E de repente você também, se olhar realmente, sabe, deixar que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração e revele qual era a sua condição antes de Jesus, você vai concordar comigo. Queridos, eu vivia uma vida de droga, envolvido com um monte de coisa ruim. Esses dias até conversando, a gente estava falando sobre, eu e minha esposa, a gente estava conversando sobre a nossa filha e tal, e eu falei, amor, você já imaginou se Cristo não nos tivesse encontrado? O que seria da nossa vida? Com certeza eu já não estaria aqui, podendo falar do amor de Deus, ministrando a palavra do Senhor, já estaria morto. Mas e as minhas filhas, como será que estariam? Como que seria o ambiente da minha casa? Como que seria a educação das minhas filhas? Sabe, hoje a gente escuta tantas coisas, né, a respeito de jovens e adolescentes e crianças, e pela graça e misericórdia de Deus, eu e a minha esposa, nós não estamos vivendo muitas das coisas que nós ouvimos. Por quê? Porque a graça do Senhor nos alcançou, porque a salvação do Senhor nos alcançou e transformou as nossas vidas. Ou seja, queridos, nós precisamos entender qual era a condição que nós tínhamos antes do Senhor. E esse é o primeiro ponto dessa palavra. Precisamos reconhecer a nossa condição pecaminosa. Eu creio que um dos propósitos da salvação é revelar para mim e para você qual era a nossa condição e qual é a nossa condição quando nós deixamos de caminhar com o nosso Senhor. Queridos, não há vida longe da videira. O próprio Senhor Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Quando nós estamos conectados a Cristo Jesus, nós estamos experimentando da vida que vem do próprio trono de Deus. Mas quando nós estamos fora, quando nós estamos desligados disso, queridos, nós estamos fadados à morte. Nós já morremos. A própria palavra de Deus diz que Ele nos amou, mesmo quando nós ainda estávamos caminhando na nossa vida pecaminosa, na nossa vida, como diz o meu pastor Milton, né, a nossa vida desgraçada, né, uma vida longe da graça. Né? O que o apóstolo Paulo diz é que vocês estavam mortos em seus pecados e agora estão vivos por causa da ação de Cristo Jesus. Queridos, tem um teólogo que eu gosto demais, que ele diz uma frase bem assim,
N.T. Wright diz assim, vai dizer que em um dos seus comentários, hoje em dia, as pessoas raramente acreditam que existe algo de errado com a raça humana, especialmente com elas mesmas. Queridos, essa frase é uma grande verdade. As pessoas raramente acreditam que existe algo errado com a raça humana, e principalmente com elas. Eu não sei vocês, mas a gente às vezes tem dificuldade de reconhecer os nossos erros, mesmo quando a gente erra. É ou não é? Muitas vezes a gente comete um erro, comete alguma coisa, a gente tem dificuldade de chegar, olha, me perdoa, pastor Valdomiro, me perdoa, eu errei. A gente tenta ali no nosso coração, de todas as formas, achar uma forma de culpar o outro, para não precisar se arrepender, para não precisar reconhecer que errou, para não precisar reconhecer que há algo errado com você mesmo. Nós temos essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade. A gente pode ver isso muito vivo dentro do casamento, é ou não é? Muitas vezes o marido, a esposa, tem dificuldade de se arrepender. Às vezes o marido é grosseiro com a esposa, e espera as coisas passarem ali, mas não tem ali humildade muitas vezes. Olha, eu fui grosso, eu errei. Muitas vezes a esposa também, às vezes tem dificuldade de falar, olha, eu fiz isso, eu não devia ter feito isso, me perdoa. A gente tem essa dificuldade de reconhecer. Então, N.T. Wright vai dizer isso, que muitas vezes a raça humana tem dificuldade de acreditar que existe algo de errado com ela, especialmente com elas mesmas. Reconhecer quem éramos antes de Jesus é de extrema importância. Queridos, guarde isso no seu coração. Nós devemos guardar isso nos nossos corações. Reconhecermos quem nós éramos antes de Jesus é de extrema importância. Por quê? Porque, queridos, quando nós nos deparamos com quem nós éramos, o nosso coração automaticamente se enche de gratidão ao nosso Senhor Jesus. E se tem algo, queridos, que abre as portas, que abrem caminhos, é a gratidão. O texto que nós lemos de Efésios diz que Ele nos amou mesmo no tempo que estávamos mortos. Ou seja, queridos, como eu falei no começo da palavra, mesmo que Deus não faça algo material aqui nessa terra, eu sei que há algo na eternidade me aguardando. E isso enche o meu coração de gratidão. E com certeza o Senhor vai derramar frutos aqui nessa terra. A palavra de Deus nos garante isso. Ela fala assim, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A palavra de Deus diz isso. Ela nos garante que nós vamos colher a bondade do Senhor aqui nessa terra. Diz que Ele não veio para que nós perecêssemos, mas diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu creio que essa vida e vida em abundância está falando da eternidade, mas eu creio também numa vida e vida em abundância aqui nessa terra. Nós temos vários exemplos sobre isso, mas eu e você precisamos colocar o nosso coração e a nossa esperança em Cristo Jesus, sabendo que Ele já nos abençoou. Ou seja, precisamos reconhecer, queridos, quem éramos antes de Jesus. Porque é uma verdade que eu e você muitas vezes temos um coração orgulhoso. Muitas vezes nós vamos caminhando com Cristo, nós vamos caminhando, e a gente fala, não, eu sou bom. Nossa, olha, não pequei essa semana, tô top. E queridos, nós esquecemos que na verdade é o Senhor que nos capacita dia a dia, para que nós venhamos crescer de glória em glória. O nosso coração, queridos, muitas vezes se enche de soberba. Então anote essa frase no seu coração. Só quando temos um encontro com quem éramos antes de Cristo, vamos entender o quão necessitados somos de Cristo. Isso é uma verdade, queridos. Quando eu olho há 12 anos atrás para a minha vida, eu olho a desgraça de vida que eu vivia, de droga, bebedeira, cheio de homem dentro de casa ali bebendo, a minha filha, a minha esposa participando daquele ambiente, fora a montoeira de coisa errada que eu vivi. Eu quase me tornei um morador de rua, por causa das drogas. Então, queridos, quando eu olho, para a minha vida, e hoje eu olho para a minha vida, no que eu e a minha casa estamos vivendo, eu olho o quanto eu necessito da graça do Senhor. O quanto eu preciso continuar caminhando com o Senhor a cada dia. Não importam as condições, não importam as coisas, não importa aquilo que me cerca, eu preciso estar com o meu Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nesse mundo nós passaríamos por dificuldades e aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele venceu esse mundo.
Ele já venceu esse mundo. A palavra de Deus diz que nós podemos até mesmo plantar muitas vezes com lágrimas, com aflições dos nossos corações, mas ela também diz que nós voltaremos colhendo os frutos com muita alegria. E isso, queridos, eu posso falar que é uma verdade nas nossas vidas. De repente, quantas lágrimas eu derramei, né, no início da nossa conversão, que a minha esposa derramou no início da nossa conversão, mas hoje nós podemos jubilar na presença do Senhor, vendo a transformação que o Senhor tem feito não só nas nossas vidas, mas dentro da nossa casa. A minha filha está voltando hoje do retiro dos adolescentes, né, tem servido na casa do Senhor, e isso enche o nosso coração de alegria. Então, queridos, eu não sei qual é a fase, o momento que você está passando na sua vida, mas é algo que eu quero te dizer: não solte da mão de Jesus, não solte da mão de Jesus, porque esse tempo vai passar, essa turbulência vai passar, essa dificuldade vai passar, e eu digo isso, queridos, com toda certeza, porque nós estamos a cada dia sendo aperfeiçoados no Senhor. De repente, hoje nós não estamos como estávamos tempos atrás, de repente você está passando por um tempo de sequidão, mas deixa eu te dizer algo: o Senhor está com os olhos fitos em você, e Ele está pronto a te abençoar. Pastor, mas por que Ele não me abençoa? Porque muitas vezes o Senhor está nos ensinando a depender dEle. Como eu falei, muitas vezes o nosso coração é orgulhoso, queridos. Mas se nós confiamos no Senhor, confiamos na Sua palavra, sabemos que Ele está ali, que Ele já nos abençoou. Queridos, nós vamos ver os milagres do Senhor na nossa casa. E eu quero profetizar isso nessa noite. Eu não sei qual é a estação que você tem vivido na sua casa, mas eu sei que o Senhor está pronto para derramar as bênçãos dEle sobre a sua vida. E, queridos, eu creio nisso. Eu não estou falando isso por falar, mas eu creio no meu espírito que o Senhor está derramando bênçãos sem medidas sobre a sua igreja. Aleluia, Jesus, eu creio, Senhor. Então, queridos, nós precisamos entender, nós precisamos realmente, como eu falei, reconhecer que nós, sem Deus, nós não somos nada. Esse, eu creio que é um dos propósitos da salvação. Somente uma pessoa com fome sabe o que é fome de verdade. E é somente quando olhamos para nós que vamos entender o quanto precisamos ser salvos de nós mesmos. Queridos, isso é uma verdade. É somente quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos entender o quanto nós necessitamos ser salvos de nós mesmos. Queridos, o homem sem Deus, ele é mau. Ele é mau, queridos. O homem sem Deus, ele é depravado, ele é mau, queridos. Agora, quando nós entendemos isso, então nós nos abrimos para a graça de Deus, reconhecemos isso. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não resiste. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Um Deus que é todo poderoso, que criou o mundo, o universo, que nos criou. A palavra de Deus diz que Ele não resiste. Um coração quebrantado, um coração humilde. Eu acho maravilhoso quando o Senhor está ali naquele casamento em Caná da Galileia. E o Senhor Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ali é o primeiro milagre de Jesus. E acaba o vinho e aquele casamento está passando por uma situação. E de repente a mãe de Jesus chega até Jesus e fala: olha, eles não têm mais vinho. E Jesus responde: o que tenho eu contigo? Né? O que Jesus está querendo dizer? Ele falou: olha, não é esse momento, não foi para isso só que eu vim. Não é esse momento. Mas a palavra de Deus diz que então a mãe de Jesus chama os serventes, ela se move em fé, ela reconhece a autoridade de Jesus. E qual é o final do texto? Diz que o Senhor faz então a conversão da água em vinho. Ou seja, queridos, quando nós temos um coração que reconhece que depende de Deus, reconhece que sem a graça de Deus nós não somos nada, reconhece que sem o favor de Deus nós não somos nada, a palavra de Deus diz que Ele não resiste a isso. Queridos, isso é maravilhoso, ter um Deus que está com os olhos em nós. Olha o exemplo, queridos, que a palavra de Deus vai dizer aqui em Colossenses 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Queridos, essa era a nossa condição antes do nosso Senhor. Nos achar, nos tocar, realmente transformar as nossas vidas. Quando eu olho para a minha vida, é nesse lugar de trevas que eu vivia, como eu falei, dei alguns exemplos aqui, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que Ele me alcançou, que Ele te alcançou. O fato de estarmos aqui é favor e graça, favor imerecido do Senhor. Isso é bênção, isso é presente do Senhor.
Mas qual o problema? As pessoas não reconhecem que precisam de redenção. Queridos, muitas vezes a gente vai conversar e a gente vai ver ideologia de gênero, um monte de bandeiras se levantando. E posso te dizer algo? Isso é um grito por salvação e redenção. Essas pessoas, elas não reconhecem que elas precisam de Jesus. Mas cabe a mim e a você, que somos sal da terra, luz do mundo, mostrar que há uma vida além dessa vida que elas estão vivendo. Há uma vida além de deixar ser levado pelos prazeres desse mundo. Então eu e você precisamos entender que o Senhor quer que nós venhamos entender o propósito da salvação, para que a gente possa expressar a graça e o favor de Deus. Ou seja, precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer que somos pecadores e que precisamos de redenção. E essa redenção e salvação só é possível através de arrependimento e fé em Cristo Jesus. Olha o que Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, olha o que a palavra de Deus diz: todos, sem exceção, todos nós pecamos. O salmista vai dizer que nós fomos concebidos no pecado. E todos nós necessitamos de redenção em Cristo Jesus. Então, queridos, eu e você precisamos entender que um dos primeiros propósitos da salvação é que eu e você venhamos enxergar quem nós éramos antes de Cristo. E quem nós seríamos se não tivéssemos encontrado, se o Senhor não tivesse nos encontrado. Amém? Segundo propósito da salvação: a salvação revela o amor de Deus. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Queridos, olha que maravilhoso que o texto de Efésios vem revelar para mim e para você. Vem revelar que mesmo no estilo de vida que nós vivíamos antes de Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que Ele já nos amou. Ou seja, queridos, a salvação, ela vem revelar o amor de Deus por nós. Vem revelar realmente um Deus que nos ama. Porque pare para pensar, queridos, não tem o que eu e você, que a gente possa fazer para que eu e você venhamos comprar ou conquistar a salvação. A palavra de Deus diz que a salvação vem pela graça, e isso é um dom, e a palavra dom quer dizer presente, é um presente de Deus por nós. Não vem de obras, ou seja, não vem por bom comportamento, porque o Elton se comportou bem, então eu vou salvá-lo. Não, diz que Ele resolveu nos salvar. Isso é um presente de Deus, isso é algo que Deus nos entregou. E eu e você precisamos entender isso, queridos. Não somos salvos por mérito, somos salvos pela graça. Não somos salvos por obras, somos salvos para as boas obras. Isso faz toda a diferença. Quando nós entendemos, queridos, que o que recebemos veio da parte de Cristo Jesus, Ele já pagou. Se há algo que deveria ser pago pela nossa salvação, Cristo já pagou, porque eu e você não conseguiríamos pagar, não conseguiríamos fazer o que Cristo fez. Por isso que Ele precisou vir e se entregar naquela cruz. Há uma história, queridos, muito legal que eu li desse mesmo teólogo, o N.T. Wright, que ele vai tentar descrever um pouco da graça. Eu gostaria que você prestasse atenção e você entrasse, na verdade, nessa história, porque só assim eu creio que nós vamos entender um pouquinho dessa graça. Imagina, o pastor Valdomiro, uma noite especial, vai celebrar, de repente, o aniversário de casamento dele com a pastora Shirley. Então o pastor Valdomiro ligou num restaurante mais top aqui de Curitiba, ligou lá no Terraza 40, lugar lindo, né? Que as pessoas vão lá só para tirar fotos, selfie, caro pra dedéu, né, a comida lá. Mas ele é uma noite especial, ele quer celebrar esse momento com a pastora Shirley. Então ele ligou lá, ele reservou, ele ligou lá, está reservado. Então aí o que ele fez? Ele falou assim: olha, é uma noite especial, eu quero que tenha música ao vivo só para nós, ali, violino. Queridos, pense na cena, sabe aquela cena de filme, coisa mais linda, maravilhosa? E eles estão lá, eles estão comendo, eles comeram aquela comida maravilhosa, aquele ambiente maravilhoso, né? Pombinhos, né? Andando, voando à volta deles, coraçõezinhos saindo. Pense, queridos, nesse cenário.
Mas de repente o pastor Valdomiro chama o garçom, vai pagar a conta e ele esqueceu a carteira em casa. Ele esqueceu a carteira em casa, não tem Pix, não tem celular ali, não tem cartão de crédito, ele não tem como pagar aquela conta. Queridos, imagina a situação, toda aquela noite maravilhosa. Imagine de repente o desespero da pastora Shirley. Valdomiro, como que você deixou a carteira em casa? Meu Deus, né? E ele dentro dele falou, meu Deus, eu esqueci a carteira em casa, eu esqueci a carteira em casa, o que eu vou falar? E de repente eles estão ali, o que nós vamos falar? Né? As pessoas não vão acreditar, Valdomiro, que você esqueceu a carteira em casa, as pessoas vão falar que você está dando um golpe aí, que você está fazendo alguma coisa. Meu Deus, como que você foi esquecer a carteira em casa e todo aquele coraçãozinho, tudo aquilo que estava voando, está prestes a desmoronar. Porém, o Leandro e a Dai ficaram sabendo que o Valdomiro e a Shirley iam comemorar o aniversário lá nesse restaurante top. Aí ele chama os líderes da casa, ele falou, nós precisamos abençoar os nossos pastores, nós precisamos abençoar eles, nós queremos honrar eles, então nós vamos pagar. Já estava paga a conta, mas eles não sabiam. E quando ele chama o garçom, ele falou, eu quero fechar a conta. Ele falou assim, já está paga. Como assim está paga? Pois é, está paga. O pessoal ligou aqui, já deixou pago, falou que tudo que você gastasse era por nossa conta. Queridos, quando nós olhamos esse cenário, essa história que eu contei, somos nós. Nós não podíamos pagar, nós estávamos diante de uma dívida impagável, porém o Senhor Jesus rasgou a promissória que nos condenava à morte. O Senhor Jesus conquistou na cruz a nossa salvação. Eu e você não conseguíamos pagar, nós estávamos sem carteira, nós não tínhamos condições de pagar essa conta, mas Ele resolveu pagar essa conta. Então, queridos, eu creio que o segundo ponto, o segundo propósito da salvação é revelar o grande amor de Deus para conosco. Nós não tínhamos condições de pagar essa conta, mas Ele escolheu pagar essa conta, para que nós então estivéssemos aqui e pudéssemos então viver debaixo do seu amor. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. E, queridos, isso é maravilhoso. Amém? Você crê nisso? Amém? Aleluia. Terceiro ponto dessa palavra é que nós somos salvos para as boas obras. Olha o que o verso 10 diz. Isso é muito importante a gente entender, que nós somos salvos para as boas obras e não salvos por obras, como eu falei. Verso 10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E eu gostaria de perguntar para você, o que seriam as boas obras? Quais seriam as boas obras? Será que trabalhar na igreja, servir aqui na igreja, como a gente viu, os nossos irmãos quando nós chegamos, o pessoal no estacionamento, na recepção, será que isso seria fazer parte das boas obras? Eu creio que faz parte das boas obras, mas não é as boas obras em tudo. Será que ser um líder de célula, será que ser um pastor é fazer as boas obras? Como eu falei, eu creio que faz parte, mas não é o todo, faz somente parte. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1, capítulo 5, verso 6. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Queridos, quando nós entendemos e vamos nos aprofundar na palavra de Deus, nós vamos entender que eu e você fomos criados para viver uma vida que traz glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz que se nós comemos ou bebemos, devemos fazer isso para a glória de Deus. Ou seja, nós devemos viver uma vida para a glória de Deus. E quando nós vivemos uma vida para a glória de Deus, então nós estamos fazendo as boas obras. Nós estamos falando e mostrando ao mundo o caráter e o amor de Deus, e isso revela as boas obras. Então nós precisamos entender que viver uma vida para as boas obras é viver uma vida que expressa o amor de Deus, é viver uma vida que expressa a graça de Deus, é as pessoas olharem para uma pessoa como eu e falar, cara, como
que hoje, esse cara está aí pregando a palavra de Deus, ele era, um bandido, ele era um drogado, ele era um promíscuo. Pois é, a graça de Deus me encontrou, a graça de Deus trouxe redenção à minha vida, a graça de Deus mudou a minha história, a graça de Deus mudou a minha mente, a graça de Deus mudou a forma de eu me relacionar com as pessoas. Então as pessoas vão ver que há um Deus que pode todas as coisas. Então, queridos, algo que eu e você precisamos entender é que nós somos chamados a viver para as boas obras. E isso é viver uma vida para a glória de Deus. Olha que John Piper vai falar, uma frase de John Piper: a glória de Deus é a santidade colocada em prática. Ou seja, queridos, a glória de Deus, como que as pessoas vão ver a glória de Deus? A glória de Deus é a santidade de Deus colocada em prática. Quando nós andamos em santidade, quando nós andamos no amor de Cristo, quando nós colocamos em prática o Sermão do Monte, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. E quando nós fazemos isso, nós estamos andando em boas obras. Quando nós fazemos isso, nós estamos expressando o caráter de Cristo Jesus nessa terra. Então o Senhor nos convida para que a gente venha viver dessa forma, para que a gente possa expressar, viver as boas obras. Então, como eu falei, eu creio nisso. Jesus disse que se crêssemos neles, faríamos as mesmas obras que ele fez. E queridos, deixa eu te falar algo. Esse texto não está falando somente de milagres. Sim, nós cremos nos milagres, nós cremos que se nós colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós cremos que se nós orarmos, o Senhor intervém. Nós cremos. Quantos milagres, queridos, de repente você já experimentou da parte de Deus? Quantos milagres a gente já viu? Quantas profecias, quantas palavras de sabedoria já saiu daqui desse púlpito, dessa igreja? Quantas palavras, de repente, você recebeu e aquela palavra mudou a sua vida? Porém, o que Jesus está falando é que se nós crescêssemos nele, nós faríamos obras ainda maiores. E sabe o que é fazer obras ainda maiores? É buscar viver como ele viveu. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo vai dizer assim: pode me imitar, sejam imitadores, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Não é que a gente deve imitar o apóstolo Paulo, mas é que nós devemos imitar, nós devemos buscar ser a cada dia como Jesus Cristo. Nós devemos buscar ter um coração humilde como Jesus teve. Nós devemos buscar fazer a vontade de Deus como Jesus fez. Nós devemos buscar, fazer o bem às pessoas como Jesus fez. Nós devemos buscar a cada dia nos esvaziarmos de nós mesmos como Jesus fez. Porque, queridos, a nossa humanidade, a nossa natureza, adâmica, ela quer o que? Ela é egoísta. Ela não quer fazer o bem, ela quer receber o bem. Então, quando nós entendemos que nós somos chamados agora, então, para fazer as mesmas obras que Jesus fez, nós devemos olhar para Jesus, nós devemos olhar para o conselho com o apóstolo Paulo, falando: olha, eu busquei imitar o Senhor em tudo, então façam o mesmo, busquem imitar o Senhor em tudo. E é isso que nós devemos entender, queridos, quando nós somos chamados para caminhar para as boas obras, não é somente servir na igreja, isso é louvável, isso traz glória ao nome de Deus, isso realmente, queridos, faz parte, mas quando nós entendemos que então, aonde quer que nós andemos, nós devemos expressar o amor e o caráter de Deus, isso muda as nossas vidas. Nós vamos entender que então nós estamos vivendo por algo a mais. Olha o que a palavra de Deus diz. Filipenses 1:27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Queridos, eu não sei vocês, mas essa palavra, ela rasga o meu coração ao meio. Acima de tudo que eu e você podemos viver, nós devemos viver de modo digno daquilo que Cristo fez por nós. Nós devemos olhar para o nosso Senhor. Eu acho maravilhoso quando aqueles homens estão sentados e o Senhor Jesus pede uma bacia, pede uma toalha e começa a lavar os pés daqueles homens. O que o Senhor Jesus está mostrando para nós na prática? A palavra de Deus diz que Ele se esvaziou da sua glória, Ele se esvaziou, do seu esplendor. Ele veio a essa terra para servir como um homem. Ele estava fazendo isso na prática.
Ou seja, queridos, eu e você precisamos viver de modo digno do nosso Senhor, de modo digno do Evangelho. Eu creio que quando nós entendermos isso, a nossa maior oração vai ser: Pai, que seja feito na minha vida, que seja feito aqui na terra, a tua vontade, como ela é no céu, aqui na terra. Queridos, muitas vezes nós oramos muito a nossa vontade, as nossas necessidades, mas quando nós entendemos que nós fomos criados em Deus para viver para as boas obras, as nossas orações vão começar a mudar. E sabe o que eu acho maravilhoso? Quando a gente vai ver a história de Salomão, a palavra de Deus diz que Deus não pediu sacrifício a Salomão. Salomão resolveu sacrificar. Salomão fez aquele mega holocausto, sabe, aquele mega sacrifício para Deus. E eu acho maravilhoso porque a palavra de Deus diz que Deus se agradou daquele sacrifício. Eu não sei vocês assim, mas eu imagino, tipo, sabe, não sei quantos de vocês assistiram o Aladim, que sai o gênio e fala: você tem direito a um desejo. Porque é isso que acontece. O Senhor aparece para Salomão e fala: olha, o que você me pedir eu vou te dar. E olha que maravilhoso. Salomão podia pedir qualquer coisa. Podia pedir riqueza, podia pedir dinheiro, podia pedir um milagre para ele. Ele podia olhar para ele e falar: olha, eu estou necessitando disso. Porém, a palavra de Deus diz que Salomão pede sabedoria a Deus, para que ele pudesse abençoar as pessoas, para que ele pudesse abençoar o reino. E a resposta de Deus foi assim: porque você não pediu a derrota dos seus inimigos, porque você não pediu riqueza para si, eu vou te dar isso que você pediu, sabedoria. Não vai haver homem mais sábio que você nessa terra, e eu vou te dar o que você não pediu. Queridos, quando nós entendermos que nós somos chamados para viver conforme o caráter de Cristo, até aquilo que nós nem sabemos que nós precisamos, Deus vai nos dar. Deus vai fazer. Por quê? Porque o nosso coração não está mais nas coisas dessa terra, estão nas coisas eternas. O apóstolo Paulo vai dizer para mim e para você que se nós temos a nossa esperança somente as coisas dessa terra, então nós somos os mais miseráveis. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no tempo vindouro e nós vivemos como se já estivéssemos vivendo a eternidade, queridos, até aquilo que nós não precisamos, o Senhor vai nos abençoar. Por quê? Porque Ele é um bom Pai. A palavra de Deus diz que pode um filho pedir pão ao pai e ele lhe dar pedra? A palavra vai falar que nós, que somos maus, sabemos fazer boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Queridos, nós precisamos entender que o Senhor quer sim nos abençoar, mas nós precisamos viver uma vida para as boas obras. E quando nós entendemos isso, como eu falei, as nossas orações vão começar a mudar. Nós vamos começar, a palavra de Deus diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor abençoava a vida de Jó. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos nessa terra para servir, para expressar o caráter, o amor de Deus. Eu gostaria de concluir essa palavra. Então, qual é o propósito da salvação? Mostrar ao homem a sua condição. Segundo, mostrar o amor de Deus a nós. Terceiro, revelar ao mundo. Revelar o amor de Deus ao mundo e a todas as pessoas através das boas obras. Pastor Virildo, e agora eu encerro com esse exemplo, uma vez me falou um negócio. Ele falou: Wellington, você já parou para pensar que aquilo que Deus fez na tua vida abençoa tantas as pessoas que muitas vezes, nem as pessoas que muitas vezes te escutam ministrando a palavra ou estão perto de você. Você já parou para pensar que pessoas que te conheciam lá atrás e hoje vê uma foto sua, da sua família, você ministrando na igreja, você servindo na igreja, você feliz, você já parou para pensar que isso revela o amor de Deus a essas pessoas? Eu falei: pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Muitas vezes a gente acha, queridos, que somente através de palavra, de pregação, isso e aquilo, que a gente está abençoando as pessoas. Mas quando nós entendemos que quando nós caminhamos numa vida em santidade, dependência da graça de Deus, isso já vai revelar o amor de Deus para essas pessoas. As pessoas vão falar: o quê? O Wellington? O Wellington? O Leandro? O Valdomiro? Como isso? A graça, o favor de Deus, presente de Deus.
as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Gostaria que você pudesse ficar de pé no seu lugar, por favor. Gostaria que o pessoal do louvor pudesse me ajudar. Como eu falei, queridos, eu creio que o Senhor quer trazer algumas verdades aos nossos corações. A primeira verdade dela é realmente mostrar quem somos longe do Senhor. Que a gente possa realmente pedir para que o Espírito Santo de Deus realmente nos faça, sabe aquela olhadinha que você dá para trás e você fala, meu Deus, como que eu podia viver dessa forma? Sabe por que muitas vezes a gente pensa assim, como que eu podia viver dessa forma? Porque hoje a gente vive uma vida totalmente diferente. A gente vive uma vida pautada na palavra de Deus. A gente experimenta de coisas que muitas pessoas, infelizmente, à nossa volta não estão experimentando. Então, é necessário que muitas vezes a gente dê aquela olhadinha no retrovisor, para que o nosso coração não se encha de soberba, achar que nós somos merecedor de alguma coisa. Nós somos realmente alvos da graça de Deus. Se não fosse o amor de Deus, queridos, nós não estaríamos aqui. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos ter essa verdade dentro do nosso coração. O segundo ponto vai mostrar o grande amor de Deus. Como que Deus pode amar um traste desse? Como que Deus pode amar uma pessoa tão orgulhosa dessa? Como que Deus pode amar uma pessoa que fez tanto mal? A gente não entende. Por isso que é graça, queridos. A gente não entende. A gente só desfruta. A gente só recebe esse presente com o coração grato e fala, Senhor, obrigado. E realmente, queridos, que as nossas orações falam, Senhor, se o Senhor não quiser fazer mais nada, por mim está tudo certo. O Senhor já fez tudo por mim. Eu não ando mais pelas coisas desse mundo. A minha esperança está em um dia estar com o Senhor assentado na... Sabe essa representação que a gente está tendo aqui? A palavra de Deus diz que é isso que nos aguarda, um grande banquete, diz que Ele irá nos servir. Queridos, eu não sei se isso entra na sua cabeça, mas o nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que Ele irá nos servir. É isso que nos aguarda. Um lugar onde não haverá mais choro. Um lugar onde não haverá mais dor. Um lugar onde não haverá mais egoísmo. Um lugar onde nós só desfrutaremos do amor, da graça do Senhor. Queridos, e o Senhor nos chama para que então nós não venhamos guardar isso que nós estamos desfrutando e vivendo para nós mesmos. Seria muito egoísmo da nossa parte ganharmos esse presente e escondermos ele dentro de um armário. Nós devemos mostrar ao mundo o grande amor do nosso Pai. Nós devemos mostrar ao mundo que há esperança. Nós devemos mostrar para aquela pessoa que está de repente, atolada até a cabeça em droga, que há salvação para ela. Mas você não conhece o meu pecado. É porque você não conhece a graça de Deus. Há salvação, há remissão de pecados. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Queridos, nós somos alvos da graça do Senhor. Enquanto o ministério de louvor vai ministrando a canção, deixe que o Espírito Santo de Deus vai trabalhando o seu coração, a sua alma. A palavra de Deus diz que nós devemos nos reunir e participar da ceia em memória dele, daquilo que ele fez por nós. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei tua bondade de Deus.
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Queridos, faça dessa canção a sua oração. Que me guie em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Sim, Jesus, nós declaramos essa verdade. A sua bondade, Senhor, nos seguirá. A sua bondade, Senhor, nos seguirá, Senhor. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Nós cremos, Senhor, na tua palavra. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é uma verdade em nossas vidas. Ah, Senhor.